Fala galera, beleza? Eu sou o Marcelo e hoje eu gostaria de tratar com vocês um assunto que é de suma importância, principalmente para você que quer começar a ler a Bíblia, que quer começar a ter os primeiros contatos com ela, para você que de repente está na igreja e está querendo adquirir mais conhecimento bíblico, maior entendimento, principalmente espiritual, é claro. E então, assim, qual é a melhor forma de começar a ler a Bíblia? Né? Por onde eu começo? De que forma? Então, assim, alguns pontos vão ser tratados aqui. Eu acharia interessante se você tivesse em mãos assim um papel e uma caneta para que você pudesse anotar, ok? Bom, a ideia desse vídeo, na verdade, é ajudar para que não ocorra com você a mesma coisa que aconteceu comigo. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ter os primeiros contatos com a igreja, eu achava lindo o meu pastor contar as histórias, explicar os contextos, e eu pensei assim, gente, eu quero ter um conhecimento igual esse. Um dia eu também quero ser pastor. E o que eu fiz? Eu, sem falar absolutamente nada para ninguém, sem pegar um conselho com ninguém, eu fui lá e comecei a ler lá. O que você faz quando você pega um livro? Você começa a ler do começo. Então, eu peguei ali Gênesis, depois eu li Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Bom, e fui até Apocalipse. E eu confesso que durante muito tempo, durante a leitura, eu pensava assim, gente, mas para que eu preciso saber isso? Eu não consigo encaixar as peças, sabe? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender, antes de ler a Bíblia, é qual é a diferença entre o Novo e o Velho Testamento? O Novo Testamento, ele começa com a vinda de Jesus Cristo, com o nascimento de Jesus Cristo. E ali ele vai relatar a vida de Jesus Cristo, as coisas que ele ensinou, né? Que através desses ensinamentos é que eu tenho direito a ter vida eterna no reino dos céus. Então tudo isso é de extrema importância. E assim vão indo, né? Vai indo. Passa os 4 evangelhos, depois vem Atos dos Apóstolos, que vai falar que depois que Jesus Cristo ressuscitou e subiu entre as nuvens, o que aconteceu com os apóstolos, com os seus discípulos, né? Como foi a formação da igreja. Então ele vai contar toda a parte histórica da igreja nos seus primórdios, né? E ali é lindo porque tem os discursos de Pedro, coisa mais linda do mundo. Também a conversão do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja. E eu não quero aqui dar spoiler, né? Você vai ter o direito de desfrutar, de saborear de tudo isso. E ali começam a vir as epístolas também, né? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, enfim, vai até o Apocalipse. Então, assim, e o Velho Testamento trata do quê? O Velho Testamento vai tratar da história de um povo. Começa ali em Gênesis com a criação do Senhor, tá tudo direitinho, e de como o Senhor escolheu o povo de Israel, né, que mais tarde seria chamado de povo de Israel, e a sua história até a vinda do Messias. Então, a gente costuma dizer que o Novo Testamento é verdadeiramente assim, a bula, né? A bula da sua vida, da nossa vida. Como que a gente deve viver. Então, primeiro nós devemos ler o Novo Testamento, que é aquilo que eu devo fazer para ganhar a vida eterna. E depois para entendimento, né? E claro que tem muito ensinamento espiritual, é recheada a Bíblia inteira, aí eu vou ler o Velho Testamento, ok? Bom, falando mais especificamente do primeiro livro, o Novo Testamento começa em Mateus, depois vem Marcos, Lucas e João, esses são os 4 evangelhos. 3 deles, que são Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Por que eles têm esse nome? Porque eles têm a mesma estrutura de palavra e de acontecimento. Então, só que os teólogos afirmam que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, porque ele é base tanto para Mateus quanto para Lucas, né?
O Evangelho de João já tem uma conotação um pouco diferente. Então, anota aí. Primeiro livro da Bíblia que eu devo ler, o Evangelho de Marcos, ok? Segundo livro que eu devo ler, o Evangelho de João, tá? Se você quiser ler também o Evangelho de Mateus e de Lucas, você vai encontrar a mesma estruturação de Marcos, tá? É legal ler, mas assim, digo que é de extrema importância, não. Se você, então, assim, primeiro você leia o de Marcos, depois você leia o Evangelho de João. E aí, você continua lá. O resto do Novo Testamento do jeito que tá. Atos, depois você vê Romanos, depois Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e assim vai, até o final, ok? Depois que você acabou de ler, então, o Novo Testamento, você vai passar para o Velho Testamento do jeito que ele tá. Começa lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Samuel, e assim vai, ok? Você acaba de ler. Você vai ter uma estruturação de interpretação muito melhor do que se você pegar de capa a capa e ler do começo ao fim. Ok? Beleza? Bom, depois de falado isso, eu quero falar com vocês o seguinte, que a Bíblia ela não é um livro comum, né? Ela é na verdade, uma seleção, vamos dizer assim, da união de 66 livros, partindo de Gênesis até Apocalipse. Mas ele não é um livro comum. Então, o que nós, assim, um conselho para você? Que você, antes de começar a ler, que você ore. Ore pedindo ao Senhor entendimento daquilo que Ele quer que você aprenda. Porque, querido, qualquer um pode ler a Bíblia. A pessoa chega ali, começa a ler, lê do começo ao fim, conhece as histórias assim, decoradas, sabe tudo, mas não tem a visão espiritual da leitura. Não entende a profundidade das coisas que foram ensinadas. Agora, conhecimento a gente pode adquirir, a sabedoria vem do alto. Então, que você, antes de ler, você peça sabedoria para Deus para te dar discernimento, para que você possa verdadeiramente ter o quê? Um conhecimento espiritual que uma pessoa normal não teria simplesmente lendo a Bíblia, ok? A segunda coisa que eu quero falar é o seguinte, quando você estiver lendo a Bíblia, leia de uma maneira sequencial, nessa sequência que nós estamos passando aí para você. Tá? Não leia assim, você lê 3, 4 páginas, por exemplo, sei lá, 3, 4 capítulos de Marcos, daí no dia seguinte você fala assim, hoje eu tô a fim de ver outra coisa, aí você vai lá para, sei lá, Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que não tem nada a ver, que está lá no Velho Testamento. Querido, você não vai ter aquela formação linear e cronológica das coisas que aconteceram de maneira estruturada. E você vai acabar se perdendo, ok? Outra coisa importante, não tenha dó da sua Bíblia. A sua Bíblia, ela é sua. Então, querido, usa e abusa dela. Sublinha, escreve nela, puxa a setinha para o lado, coloca um pensamento, alguma coisa, o que te chamou a atenção no texto. Você não tenha dó da sua Bíblia, ela é feita para você, ela é sua. Sabe? Eu vou contar uma coisa bem rapidinha que aconteceu. Teve uma época da minha vida que eu tinha muita dificuldade financeira, mas muita mesmo. E eu estava morrendo de vontade de comprar uma Bíblia para mim, porque eu só tinha uma Bíblia que a igreja tinha me dado, e ela era até assim com umas folhas, não eram essas de seda bonitas, não, eram umas folhas, parecia assim de papel até de pão, assim, sabe? E era uma Bíblia que eu já tinha rabiscado e tudo, e eu olhava na igreja as pessoas com aquelas Bíblias, com as capas lindas, com estruturação embaixo, estudo, e eu orava. Aí um dia, do nada, uma professora que eu tinha da escola dominical chegou para mim e falou assim, Marcelo, Deus tocou no meu coração para eu te dar esta Bíblia. Queridos, era a Bíblia dos meus sonhos, era uma Bíblia NVI.
Era uma Bíblia sensacional, me lembro até hoje, era uma capa azul, coisa mais linda a Bíblia. E eu comecei a ficar com aquela Bíblia e eu tinha dó de escrever nela, e eu comia a Bíblia, eu lia, e eu não aceitava que ninguém pusesse um pingo de caneta ali. E eu me lembro que um dia eu fui no culto e eu todo feliz com a minha Bíblia, e eu voltei de ônibus para minha casa. E dentro do ônibus tinha um senhor, assim, desses que você sabia que estava passando necessidade, né? Que as vestimentas não eram tão adequadas, que a pessoa estava um pouco suja. E eu estava conversando com uma outra pessoa dentro do ônibus a respeito de Deus, né? De Jesus e tal. E esse senhor se aproximou de mim e falou assim: escuta, eu quero ter uma Bíblia igual a sua. O que eu tenho que fazer para ter uma Bíblia igual a sua? Ele falou assim: nossa, tua Bíblia é tão bonita, eu queria ter uma Bíblia igual a sua. Querido, eu senti tão constrangido, e Deus falou muito no meu coração assim: pega a Bíblia e dê para ele. Querido, eu me lembro assim que eu respirei fundo e falei: Senhor está mandando, eu vou fazer. Eu peguei a minha Bíblia, que eu não permitia nada, um pingo de caneta nela, e entreguei na mão de uma pessoa que eu não conhecia. E eu voltei a ficar com aquela minha Bíblia de papel de pão lá, que a gente brinca, né? Queridos, ali eu tive um dos maiores ensinamentos da minha vida, que nós não somos donos de nada. Tudo é do Senhor. E Deus me abençoou tanto que hoje eu posso comprar quantas Bíblias eu quiser, da forma que for. Deus prosperou na minha vida, na vida da minha família. E hoje eu tenho condição de ter a Bíblia que eu quiser. Então, a gente muitas vezes tem dó da Bíblia. Não tenha dó, não. Ó, Deus deu para você moer. Mas moe, estuda, vai, faz, escreve, rabisca, puxa seta, faz e vai nessa que Deus vai te abençoar, tá? Uma outra coisa que eu quero dar de dica para você, às vezes você fala assim: ah tá, eu preciso comprar uma Bíblia. Que Bíblia que eu vou comprar? Amigos, a Bíblia você compra qual você quiser. Tem a Bíblia porque assim, o que acontece? Tem muita gente que tem dificuldade de ler a Bíblia por causa da linguagem da Bíblia, a linguagem difícil. Mas hoje em dia não existe mais esse problema. Existe a Bíblia chamada que tem a linguagem NTLH, que quer dizer Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Ela é excelente, a mesma coisa que você está lendo um livro assim, um romance, alguma coisa, uma história, de uma leitura facílima com a linguagem de hoje, é mole. Então tá, chama NTLH, tá? E também tem uma Bíblia que daí é a que eu mais gosto, tá? Chamada NVI, que quer dizer Nova Versão Internacional, né? Que é uma linguagem que ela não é tão arcaica, mas também não é tão liberal a ponto de entrar em palavras que de repente deixem o texto muito brando, quando muitas vezes não é, sabe? Então assim, compre uma Bíblia, ok? Com essas linguagens, ou NTLH ou NVI, tá? Outra coisa que eu acho que você poderia fazer, que vai facilitar muito. Muitas vezes as pessoas não assistem novela. As novelas não têm horário. Ah, tem a novela das 8, tem a novela das 6, tem a novela das 7, sei lá. Que eu não assisto novela, mas eu sei que tem. Então, mesma coisa, procure buscar um tempo durante o seu dia que seja um tempo onde você possa ler a Bíblia, ok? Então marca lá, sei lá, todo dia eu vou tirar meia horinha para ler a Bíblia, 15 minutos. Tem gente que tem tanta fome de ler e de conhecimento, né? De ter as coisas do Senhor para si, que a pessoa vai muito mais que isso, 1 hora, 2 horas, 3 horas de leitura diária. E aí fica a critério de cada um, tá? Queridos, eu acho que de uma forma assim bem básica é mais ou menos isso, tá? Que você possa encontrar o Senhor Jesus, que Ele é
que é a coisa mais maravilhosa que a gente tem na vida, através da sua leitura bíblica, e pode ter certeza, você vai ter conhecimento aí, assim, espiritual, você vai ter, não sei, talvez uma relação com o Senhor Jesus muito mais próxima ao ler a Bíblia do que quando a gente só vai na igreja escutar o pastor, tá? Só mais uma coisinha antes desse vídeo acabar. Por favor, querido, é de suma importância que mais pessoas possam ter o direito de aprender o que você aprendeu hoje. Então, por favor, dá lá um like, que é um joinha lá no vídeo, que aqui embaixo você vai encontrar, né? E inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho, porque ativando o sininho, toda vez que surgir um vídeo novo, você vai também vai aparecer para você que um novo vídeo do nosso canal está disponível para você, tá bom? Querido, que Deus abençoe você, sua vida, que você seja muito feliz e que o Espírito Santo de Deus possa ter, assim, muito orgulho da sua vida, tá bom? Deus abençoe, tá? Tchau!